Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Já peço a vocês que deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Neste vídeo nós estaremos estudando sobre metamemória. A metamemória, ela consiste na memória no conhecimento sobre a nossa própria memória. Todas as vezes que a gente forma uma palavra, com o prefixo meta, a gente está querendo dizer que a gente está falando sobre aquela própria coisa, né? É um voltar-se para aquela própria coisa. Então, quando eu falo, por exemplo, metalinguagem, eu estou falando de me voltar para a própria linguagem, para falar da própria linguagem. Quando eu falo de a cognição, eu estou falando de me voltar para a minha própria cognição. Então, quando eu uso a expressão metamemória, eu estou falando de um avaliar da minha própria memória. E a gente pode, então, aqui entender que a metamemória é um subtipo, ela faz parte da metacognição. O que vem a ser a metacognição? A metacognição consiste no conhecimento e consciência de nossos próprios processos cognitivos. Então, nós temos diferentes processos cognitivos. A gente tem a atenção, a gente tem a percepção. Então, esses vários processos cognitivos ocorrem. Só que eu posso me voltar para esses próprios processos cognitivos. Eu posso me voltar para a minha própria atenção. Eu posso dar atenção à minha própria atenção. Eu posso me voltar para a minha própria percepção e perceber como eu percebo as coisas. Eu posso me voltar, então, para vários processos cognitivos. E eu posso, então, também me voltar para a minha própria memória. Então, existem vários tipos de metacognição, né? Eu posso me voltar para a atenção, eu posso me voltar para a percepção, mas uma delas é que eu posso me voltar para a minha própria memória. Esse voltar-se para a sua própria memória é um tipo de metacognição que consiste no conhecimento de nossos próprios processos de memória. A metamemória é como nós avaliamos nossa própria memória. Por exemplo, quão bem eu vou lembrar disso? Quão bem eu lembro disso? Quão bem eu consigo memorizar isso? Então, essa avaliação que a gente faz da nossa própria memória, a gente chama de metamemória. As pessoas, elas geralmente são bastante confidentes sobre a própria memória. No entanto, a gente sabe pelos estudos da psicologia que nossa memória não é assim tão confiável. Nossa memória não é uma mera reprodução do que aconteceu, mas uma reconstrução. Então, nossa memória não é o que aconteceu foi gravado e a gente lembra exatamente como aconteceu. Na verdade, a gente reconstrói os fatos. Todas as vezes que a gente recupera uma memória, todas as vezes que a gente lembra uma coisa, a gente remonta, reconstrói. Então, nossa memória não é passiva, nossa memória é um processo ativo. Isso faz com que a gente não possa simplesmente confiar 100% na nossa memória. No entanto, apesar disso, a maioria das pessoas elas são bastante confidentes sobre a própria memória. Elas realmente acreditam que aquilo que elas lembram é exatamente o que aconteceu, que é bastante confiável. A gente tem dois tipos de confidência quando a gente fala de metamemória, que também podem ser chamados de dois tipos de memória. Uma é o que a gente chama de memória retrospectiva ou confidência retrospectiva, e a outra que a gente chama de confidência prospectiva ou memória prospectiva. Pode parecer estranho falar de confidência prospectiva, né, que tem a ver com o futuro, porque a gente pensa que a memória só tem a ver com o passado. Mas dando os exemplos vai ficar mais claro. A confidência retrospectiva é a memória projetada para o passado. É quão bem eu consigo lembrar uma coisa que aconteceu. Então suponhamos, que eu fui assaltado. E aí eu vou para a delegacia e o detetive me faz várias perguntas sobre o evento, sobre o que aconteceu. E de repente ele me fala, me descreva como era a pessoa que te assaltou. E quando eu vou descrever a pessoa que me assaltou, eu posso me questionar, quão bem eu lembro de como era essa pessoa? Quão bem eu lembro da sua aparência? Quão bem eu lembro do que aconteceu? Será que eu estou confundindo as coisas? Será que minha memória é realmente clara sobre o que houve? Quando eu faço isso, eu estou trabalhando com confidência retrospectiva. Eu estou tentando ver quão confiável é aquilo que eu vi, que eu vivenciei no passado e que eu estou tentando lembrar. Já a confidência prospectiva tem a ver com a gente projetar para o futuro quão bem a gente vai lembrar alguma coisa. Então, suponhamos, que eu tenho uma prova de anatomia e eu preciso estudar para essa prova que vai ser semana que vem. E eu posso, enquanto estou estudando, pensar o seguinte: quão bem eu serei capaz de lembrar dos conteúdos que eu estou estudando de anatomia para a prova da semana que vem? Perceba, eu projeto para o futuro para saber quão bem a minha memória vai ser lá no futuro. Isso a gente chama de confidência prospectiva. Como eu disse, a metamemória é um tipo de metacognição, que é um conhecimento sobre nosso próprio conhecimento. E quando a gente fala de metacognição, a gente pode falar de três coisas. A gente pode falar que a gente sabe o que sabemos, que a gente sabe o que não sabemos e
e que às vezes a gente não sabe o que não sabemos. Vamos considerar cada uma dessas coisas. Todas as vezes que a gente fala de metacognição, que é o conhecimento sobre o próprio conhecimento, eu estou falando sobre alguma coisa que eu sei ou que eu sei que não sei. Então, por exemplo, nós sabemos o que nós sabemos. Eu sei, por exemplo, qual é meu número de celular. Isso é uma coisa que eu sei. E eu não só sei isso, como eu sei que eu sei isso. Eu sei que eu sei meu número de celular. Tem coisas que nós sabemos que nós não sabemos. Por exemplo, eu sei que eu não sei o nome do meu tataravô. Agora, há coisas que nós nem sequer sabemos que nós não sabemos. Então, por exemplo, se a gente pensa no Tomás de Aquino lá na Idade Média, a gente pode dizer que Tomás de Aquino não sabia que ele não sabia sobre buracos negros, né? Porque nem tinha como ele saber disso, nem ter ideia disso, nem ter ideia de que ele não sabe sobre isso, porque é um conceito que simplesmente não faz parte do universo dele. Então, ele nem sequer não sabia que ele não sabia sobre buracos negros. Talvez a gente pudesse acrescentar aqui um quarto tipo, que seria o fato de, às vezes, a gente não saber que a gente sabe algo, né? Às vezes, por falta de confiança em nós mesmos, nós não sabemos que a gente sabe alguma coisa. Nós, geralmente, cometemos erros ao pensar em nossas próprias memórias. Então, quando a gente pensa na nossa própria memória, a gente comete alguns erros. Como eu disse, a gente tem uma confidência muito maior na nossa memória do que realmente ela é. A gente acha que a nossa memória é muito mais exata do que realmente ela é. E nós achamos que nós temos facilidades para memorizar coisas quando na realidade não tem. E aí a gente chama esses erros que a gente comete de ilusões metacognitivas. Existem 3 tipos de ilusões metacognitivas. A primeira a gente chama de efeito de influência. A segunda a gente chama de influência do instrutor. E a terceira a gente chama ilusão de competência. Na verdade, a primeira, o nome mais completo é efeito de influência perceptiva. Então vamos começar com o efeito de influência perceptiva e considerar cada um deles rapidamente. O efeito de influência perceptiva consiste na crença de que quanto mais fácil algo é de ser percebido, mais fácil de aprender isso parece ser, mesmo quando na realidade não é fácil. Vamos entender isso daqui para a gente entender o que é o efeito de influência perceptiva. O efeito de influência perceptiva significa que quanto mais fácil uma coisa é de ser percebida, mais parece que ela é fácil de ser aprendida, memorizada e depois recuperada. Então vamos dar aqui um exemplo. Eu tenho uma prova de anatomia e eu tenho uma prova de psicologia cognitiva. Então eu tenho prova de anatomia e prova de psicologia cognitiva. E aí eu vou estudar anatomia. Quando eu pego o livro de anatomia, as letras são enormes. São letras grandes, que dá para ver muito bem. Um tamanho razoável, que dá para ler bem. Né? Nem tão gigante que não dê para ler, mas um tamanho grande que dá para dar uma leitura muito legal. Já o texto, livro da prova que eu preciso estudar para psicologia cognitiva é um livro com letrinhas pequenininhas. Então esse livro tem pequenas letrinhas, assim, é muito difícil ler porque minha visão é ruim, eu preciso aproximar muito, assim, para conseguir ler o livro de psicologia cognitiva. E o que isso pode levar eu pensar? Pode levar eu pensar, nossa, que a prova de anatomia, o conteúdo da matéria é mais fácil do que o da de psicologia cognitiva, porque é mais fácil de ler, né? Para ler o livro de anatomia, é fácil, a letra tá grande, dá para ler bem. Já para ler o livro de psicologia cognitiva, a letra é muito pequena, é difícil de ler. Então, quando eu comparo, eu penso que a prova de anatomia, o conteúdo da prova é mais fácil do que o conteúdo da prova de psicologia cognitiva. Mas isso é um equívoco, é um erro. Por que é um erro? O fato do livro de anatomia ter letras grandes e fáceis de entender não significa que o conteúdo da matéria é mais fácil. Mas a gente pode cometer esse erro que chama efeito de influência perceptiva. A gente acha que porque é fácil de perceber, é mais fácil de aprender e memorizar. E se for mais difícil de perceber, que exige mais esforço para você conseguir, por exemplo, ler um livro com letras pequenas, a gente pensa que a matéria é mais difícil. Quando, na verdade, isso não necessariamente é verdade. Uma outra ilusão é chamada de fluência do instrutor. O que é a fluência do instrutor? Nós tendemos a achar que algo é mais fácil de aprender e lembrar se algo é ensinado por um professor organizado, fluente e interessante. Peguemos aqui de novo o exemplo da anatomia e da psicologia cognitiva. Vamos supor que o professor de anatomia é um professor super legal, super interessante, ele até conta umas histórias da vida dele na aula, ele é fluente, ele fala muito bem, ele mostra dominar o conhecimento e ele é muito organizado. Já o professor de psicologia cognitiva, ele é desorganizado, ele não é interessante, é medonho, entediante o jeito que ele fala, e ele também não parece ser muito fluente assim. O que isso pode fazer eu pensar? Que a matéria de anatomia é mais fácil do que a matéria de psicologia cognitiva. Por quê? Porque o professor de anatomia é muito mais organizado, explica muito melhor e é muito mais interessante.
enquanto o professor de psicologia cognitiva é muito desorganizado. Então eu posso chegar à conclusão errada de pensar assim, nossa, anatomia é uma matéria super fácil, enquanto eu posso pensar, nossa, psicologia é uma matéria super difícil, custei aprender. Aqui não está em questão, evidentemente, que se um professor é organizado, explica bem, é interessante, você vai ter muito mais facilidade de entender o que ele está explicando e aprender. Mas o ponto não é esse, o ponto que está em questão é que a gente pensa que por causa disso, a matéria em si, o conteúdo em si, ele é mais fácil de ser aprendido. E não necessariamente, a anatomia pode ser um conteúdo super difícil, mas tem um professor que explica muito bem, enquanto psicologia cognitiva pode ser um conteúdo super fácil, mas você tem um professor que explica mal. Mas a gente comete um erro de achar que porque o professor explica bem, a matéria que ele está passando é fácil. Por fim, a gente tem um último tipo de ilusão, que é a ilusão de competência, que significa que quanto mais estudamos, lendo e relendo em um estudo acumulado, achamos que algo é mais fácil. Para entender a ilusão de competência, a gente precisa comparar dois modos de estudo. Um que a gente chama de estudo acumulado e outro que a gente chama de prática intercalada. E aqui tem uma coisa que a gente chama de efeito do espaçamento. O efeito do espaçamento diz que quando a gente estuda uma coisa de cada vez, a gente tem uma performance melhor do que quando a gente estuda tudo de uma vez. Vamos entender isso. Suponhamos que eu tenho uma prova de anatomia na semana que vem, né? E aí tenho duas formas de estudar. Eu sei que o conteúdo da prova, ele vai me custar de mim mais ou menos 1 hora de estudo. E aí eu posso estudar esse conteúdo de duas formas. Eu posso pegar essa 1 hora de estudo e dividir durante 4 dias na semana e estudar 15 minutos por dia. Então 15, 15, 15, 15, vai dar 1 hora de estudo, mas distribuída durante a semana. Ou eu posso pensar assim, não vou estudar agora. Vou no dia anterior da prova, ou 1 hora antes da prova, vou separar 1 hora de estudo e eu vou ir bem na prova com essa 1 hora de estudo, porque é 1 hora que eu preciso. O que o efeito de espaçamento fala? O segundo efeito de espaçamento, quando eu distribuo os estudos, eu me saio melhor. Então, nossa performance melhora quando distribuímos nossos estudos ao longo do tempo do que quando estudamos tudo de uma vez. Por quê? Quando a gente estuda de uma vez, existe uma coisa chamada de ilusão de competência, que é essa ilusão que a gente está considerando. Que é assim, quanto mais eu estudo de uma vez, então vamos supor que eu estou estudando anatomia, estou estudando lá sobre o cérebro, né? Então eu estou estudando córtex frontal, córtex parietal, córtex occipital, e eu estou tentando decorar o nome dos córtex, né? Então eu sei, frontal, temporal, parietal, occipital. Aí eu anotei lá. Aí vamos supor que eu estou estudando de 15 minutos por dia. Anotei, fiz essas anotações. Amanhã, quando eu for estudar de novo, vou pegar o caderno e vou lá ler minhas anotações. Quais são as partes aqui do cérebro? Tem o córtex frontal, o córtex occipital. Aí o que eu vou lembrar? Nossa, é mesmo, tinha esquecido desse nome occipital, que nome diferente, nem estava lembrando, olha que legal. Estou lendo de novo aqui e vou tentar lembrar. Então o que a gente faz? A gente está aprendendo e a gente percebe que a gente não sabe. A gente percebe que passou um dia, a gente precisa recuperar aquilo para a gente conseguir lembrar. Agora, se eu deixo para estudar tudo no mesmo dia, o que vai acontecer? Eu fui lá, anotei occipital, temporal, parietal, anotei o nome dos córtex para a prova de anatomia. E aí eu tô no mesmo dia e vou falar assim, agora eu vou reler aqui para eu poder lembrar para a prova. Aí eu tô relendo e falo assim, acabei de ver isso, muito fácil. Eu lembro occipital, temporal, parietal. Claro que eu lembro. E aí isso dá uma ilusão de que você sabe. Então perceba, a pessoa que estuda distribuído durante a semana, quando ela for reler suas anotações, ela vai perceber que ela não sabe tanto assim, que ela precisa recuperar aquela informação. Agora a pessoa que faz tudo no mesmo dia, quando ela for reler as anotações dela, ela vai achar que é fácil. Porque na verdade não é que é fácil, é que é recente, é porque ela acabou de ver. E ela tá achando que é fácil. Então dá uma ilusão de que ela sabe, de que ela tem conhecimento, de que a memória dela está sendo boa, de que ela está conseguindo lembrar, recuperar, armazenar a informação. Pode ser que isso funcione se você vai fazer a prova em seguida. Então, 1 hora antes da prova, eu estudei correndo aqui 1 hora, tá na minha memória fresquinha, vou lá e faço e consigo responder. Mas daqui 2, 3 dias ou uma semana, você vai esquecer tudo. Então pode até ser que isso garanta para você uma certa nota nessa prova específica. Só que se você quer aprender o conteúdo, você não pode estudar dessa maneira. Porque estudando dessa maneira, você vai achar que você sabe, você vai ter uma ilusão de competência, você vai achar que você sabe, quando na verdade você não sabe, e você não vai ter tanto um bom desempenho daquele conteúdo.
porque na verdade você teria um melhor desempenho se você distribuísse o estudo ao invés de estudar tudo de uma vez. Então, se você quer mais do que tirar uma nota boa numa prova, é importante que você distribua os seus estudos, e assim você vai ter muito mais chance de lembrar melhor aquele conteúdo. Então, é isso que eu queria falar sobre metamemória. Espero que tenham gostado desse vídeo e até mais.